Passou a semana bem aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu compartilhar uma palavra com você aqui nessa noite. Abra tua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Eu creio que todos nós já ouvimos essa palavra, uma palavra muito conhecida da igreja, mas hoje o Senhor trouxe essa palavra para eu ministrar nessa noite, amém? Mateus capítulo 14, versículo 22, assim que você encontrar, diz um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu passo a ler a palavra do Senhor que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância, ou seja, já estava longe da praia, longe da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, eis aqui o servo do Senhor nessa noite, eis aqui a igreja do Senhor reunida neste lugar. Senhor, eu venho te adorar nessa noite, Pai. Senhor, o Senhor tem toda a liberdade nessa noite, ó Deus, fala conosco e fica conosco neste lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, fala conosco aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui nessa noite regozijando na tua palavra, Senhor Pai, alimentados e satisfeitos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor, porque aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido você, aleluia, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Passagem muito conhecida, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, quando Jesus vai ter um encontro com os seus discípulos andando sobre as águas.
E Deus colocou um tema no meu coração que diz assim: enxergando além da tempestade e galgando novos patamares espirituais. Aleluia! Irmão, enxergando além da tempestade. Hoje nós louvamos aqui um louvor que falava tempestade, né? Aleluia, é o Senhor confirmando a palavra nesta noite. Glória a Deus. Meu irmão, nós vemos nas Escrituras que Pedro era um homem muito parecido comigo e com você. Ou seja, Pedro era um discípulo de Jesus e Pedro era muito parecido comigo e com você, né? Por que, pastor? Pedro era parecido comigo, né? E com o Senhor, um indivíduo com fraquezas e pontos fortes. Irmão, todos nós temos fraquezas. Todo ser humano tem uma fraqueza. Mas todo ser humano também tem os seus pontos fortes. Não é só fraqueza, não é só ponto forte. Pedro tinha os dois lados. Aleluia! Ele era ousado em alguns momentos, porém se mostrava temeroso em outros. E nós olhando, estudando, vendo a trajetória de Pedro, nós vemos que Pedro era exatamente desse jeito, irmão. Pedro tinha momentos que ele era, estava lá em cima. Não, se precisar morrer por Jesus, eu morro, Senhor. Se precisar morrer pelo Senhor, eu coloco a minha cabeça na guilhotina. Aí outros momentos Pedro está lá embaixo. Viu, você era um deles. Não, eu não. Não, você era. Pedro está negando Jesus, irmão. Outra hora Pedro está defendendo Jesus com unhas e dentes. Outro lado, Pedro está negando Jesus. Olha para você ver que Pedro ele tinha uma vida inconstante. Pedro parecia que ele andava na roda gigante. Um dia ele estava lá em cima, igual eu e você. Um dia a gente está bem, a gente está lá em cima, glória a Deus, aleluia. Tudo está dando certo, tudo está sendo bênção, né? Tem dia que eu e você tem negocinho, Pedro está lá embaixo, né? Tudo está dando errado. Aquele dia que você acordou atrasado, perdeu o ônibus, estava chovendo, né? Tem dia que a gente vai falar, Senhor, hoje está dando tudo errado. Exatamente acontecia isso com Pedro. Verdade. Pedro tinha os seus picos, né? Porque Pedro era sanguíneo. Então quando a pessoa é sanguínea, ela faz algumas coisas que não era tempo de fazer. Quando for ali prender Jesus, quando Jesus está no jardim do Getsemane, Pedro vai tomar uma atitude, né? Quando o mal vem para colocar a mão em Jesus, Pedro arranca a espada e toma, meio da orelha, né? Isso é porque Pedro ele era pescador, ele não era um guerreiro. Porque se Pedro fosse um guerreiro, ele não errava, não, ele acertava no meio, né? Tão bom que era que acertou só a orelha, né? Mas Pedro era discípulo. Ele não andava com Jesus. Pedro estava com Jesus, né? Não é diferente, irmão, dos dias de hoje. Igual eu e você. Nós somos discípulos de Cristo. Nós andamos com Cristo, né? Dizemos que conhecemos já Jesus. Não é assim? Né? Nós gostamos de andar na rua e a pessoa diz, ó, aquele lá é um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus, né? Mas muitas das vezes, eu e você, nós, no meio da caminhada, a gente vai desanimar, irmão. No meio da tempestade, no meio das lutas, das dificuldades, a gente vai desanimar, é normal. Nós somos seres humanos. Enquanto nós estivermos nessa terra, meu irmão, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se eu sou discípulo, você é discípulo, nós não passamos aflições, alguma coisa está errada na minha caminhada, na sua. Alguma coisa está errada, porque se nós estamos incomodando as trevas,
se levantar. Mas nós temos que enxergar além da tempestade. A tempestade se levanta, levanta. E muitas das vezes Jesus vai deixar eu e você ficar um tempinho ali no meio da tempestade. Porque Jesus, nós lemos aqui que Jesus, ele colocou os discípulos no barco, ou seja, ele insistiu. Aqui no versículo 22, Jesus insistiu. Ou seja, os discípulos não queriam deixar Jesus. Os discípulos não queriam entrar no barco. Por quê? Porque Jesus, se você voltar um pouco ali atrás, você vai ver Jesus multiplicando pão e peixe, Jesus abençoando a multidão, né? Fazendo milagres, fazendo prodígios, e os discípulos estavam em volta de Jesus. Aí Jesus vai falar para os discípulos assim: ó, entra no barco. Entra no barco. Mas os discípulos não queriam entrar no barco sem Jesus. Aí Jesus vai insistir: entra no barco e vai. Enquanto eu despeço a multidão, vocês vão adiante. Vocês vão à frente. Os discípulos vão. Eles entram no barco. Eu e você, nós já entramos no barco. Nós já estamos dentro do barco. E os discípulos pegam o barco e vai o quê? Vai remando. Vai remando. E Jesus vai despedir a multidão. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele vai despedir a multidão. Amém? Depois que Jesus, ele despede as multidões, o que é que Jesus faz? Vai atrás dos discípulos? Não. Jesus, ele vai num monte sozinho e vai buscar a presença do Pai. Vai falar com Deus, a sós com Deus. Jesus não sabia que os discípulos estavam no mar e a tempestade ia se levantar? Sabia. Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Irmão, muitas das vezes Jesus, ele vai deixar eu e você passar um pouquinho na tempestade. Ele vai deixar muitas das vezes eu e você passar um pouquinho de dificuldade. Porque muitas das vezes está muito fácil. Está tranquilo seguir Jesus. Está de boa, está suave, está tranquilão, como diz o pastor Renato. Está tranquilão. Cuidado, irmão, quando está tranquilão demais. Meu Deus. Se prepara. Quando está muito tranquilo, abre o olho. Fica ligeiro. A palavra de Deus diz aqui que quando Jesus estava no monte, irmão, buscando a presença de Deus, falando com Deus, orando a sós com Deus, anoiteceu. A noite chegou. As trevas veio. Chegou a noite. E os discípulos, meu irmão, já estavam no barco longe. Estava distante da margem. Não dava para chegar nadando. Estava longe, irmão. E a Bíblia vai dizer que foi de repente. Os discípulos não esperavam que aquilo ia acontecer. De repente o mar se revolta. As ondas aumentam. O vento bate contrário. E os discípulos de Jesus, eles eram o quê? Pescadores. Eles estavam acostumados no mar, tá? Todo dia eles iam no mar pescar. Eles sabiam quando dava para ir e quando não dava. Mas Jesus mandou, vai. Jesus ordenou, eles não queriam entrar no barco. Jesus mandou, falou, vai. E eles vão. E a tempestade chega. Meu irmão, muitas das vezes a tempestade vai chegar na minha, na tua vida. Não tem como escapar. Vai chegar. Mas Jesus, irmão, quando Jesus está lá no monte, Jesus, ele vai olhar para baixo. Vai chegar a tempestade. O que quer dizer com isso? Não importa o meio da tempestade que você está passando. Jesus está te observando. Jesus, ele está vendo. Você não está passando sozinho. Jesus, ele está observando.
Jesus estava no monte, mas ele não tirou os olhos dos discípulos. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Jesus, então, vendo que os discípulos estão em alto mar, as ondas estão batendo, a dificuldade está em cima dos discípulos. Em cima dos discípulos. E a Bíblia diz que era alta madrugada. Você já passou dificuldade no meio da madrugada? No meio da madrugada, irmão, 2, 3 horas da manhã. Estreito, não é? Não tem ninguém para te socorrer. Aí você vai ligar para um, o telefone está desligado. Você vai ligar para outro, vai cair na caixa de mensagem. Né? Irmão, tem coisa que só Jesus vai poder resolver na minha e na tua vida. Tem tempestade que só Jesus vai poder acalmar, irmão. Você acha que os discípulos aqui não tentaram sair da tempestade? É lógico que tentou. Vamos remar aí, Pedrão, mais rápido. Né? Vamos, João. Vamos, Mateus. Né? Todo mundo se esforçando, irmão. Mas muitas das vezes não é na minha força. Não é na sua força. É na força de Jesus. É no poder de Deus. Porque o Senhor tem poder de acalmar a tempestade. Seja ela qual for. E a Bíblia diz que Jesus de madrugada. Quando? De madrugada. Na hora que não tem ninguém para te socorrer, é só Ele. Você já ligou para todo mundo. Você já tentou falar com todo mundo. Não apareceu ninguém. Porque na hora da dificuldade, não, muitas vezes a gente crama o A, crama o B, crama o C. E Jesus é a última opção. É, velho? Muitas das vezes Jesus é o último que você vai clamar. É o último que você vai chamar. Né? O filho, na hora que o sapato aperta, a primeira coisa que ele grita é mãe. Não é, não é? Mãe, socorro! Quem tem mãe? Eu já não tenho. Mas quando eu tinha, era na minha mãe que era socorro. Era na casa da minha avó que era socorro. Né? Mas hoje eu não tenho mãe. Mas o Senhor já recolheu. A minha avó também, o Senhor já recolheu. Né? Mas nós estamos aqui. Todos nós estamos sujeitos, irmão, a viver dias difíceis, a passar pela tempestade, a passar no meio do olho do furacão, como diz a pastora Cátia. Né? Meu irmão, Jesus muitas das vezes não vai livrar eu e você da tempestade. Jesus muitas das vezes não vai livrar eu e você de entrar na cova dos leões. Não vai livrar eu e você da fornalha. Nós vamos entrar. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Meu irmão, muitas das vezes o Senhor vai dar livramento para mim e para você no meio da cova. É dentro da cova. Aleluia. Porque Jesus não impediu Daniel de entrar na cova, ele entrou com Daniel lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha de fogo ardente. Mas o rei, quando olhou dentro daquela fornalha, ele não viu 3. Ele viu 4. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o quarto era semelhante ao Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele vai chamar, né, os seus soldados aqui, a sua corte, vai dizer, viu? Olha lá. Nós não colocamos 3 homens lá dentro? E outra coisa, nós colocamos eles amarrados, não foi? Foi. Olha lá. Glória a Deus. Eu vejo 4 lá dentro, lá da fornalha. E eles não estão mais amarrados. Eles estão dentro da fornalha. Glória a Deus. Ó, dentro da fornalha. Dançando dentro da fornalha, irmão. Meu Deus do céu. Por quê? Porque Jesus estava lá dentro. Glória a Jesus. Ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte,
contar um negócio para você. Eu já passei por 2 cirurgias. O pastor Alex já passou por 4. Meu Deus. Você quer ver coisa terrível? Terrível. É quando você entra numa sala de cirurgia acordado. Acordado. Ele trabalhando no hospital, ele sabe. Você já viu alguém entrar numa sala de cirurgia acordado? Dificilmente você vai ver. Só se for uma cirurgia de urgência e emergência. Meu irmão, se você entrar numa sala daquela, sobe enxergando, você vai pedir perdão naquele lugar até pelos pecados que você não fez. É verdade, irmão. Está vendo essa cruz aqui? Está vendo aqui? A máquina do hospital é igualzinha isso aqui. Igualzinha. Quando eu entrei naquela sala lá, uma luz forte. Eles me colocaram em cima daquela máquina, geladinha, estreitinha. Os pés ficam juntinhos assim, ó. O presbítero está dando risada, porque é verdade. Os pés, meu irmão, ficam juntos. Parece que você está na cruz. Eles vêm e te amarram o seu pé. Eles vêm e amarram o seu joelho. Aí você fica em cima daquela máquina deitado com a mão assim, ó. Porque se você abrir o braço, não tem nada do lado. Aí eles vêm e encaixam uma parte do lado. Vem e encaixa uma parte do outro lado. Aí pega o seu braço e faz assim, Alex. Pra lá, pra cá. Meu irmão, você fica assim, ó. Cruz aqui, ó. Você fica aqui, ó. Você fica assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E ali, meu irmão, onde você chora, a mãe vê. É só Jesus. Aí você vai clamando até a enfermeira colocar aquele arzinho para você respirar. Aí, um abraço. Você não sabe se você vai acordar vivo, se você vai correndo. Você não sabe, não. Na última vez que eu passei lá, eu fiquei bastante tempo naquela minha cirurgia. Eu saí de lá, meu irmão, aquele corredorzão assim, você não podia ver nem o olho direito. Né? Eu abri o olho e minha esposa estava do lado. Aí eu olhei do outro lado, estava o pastor Cristiano. Muitos aqui conhecem o pastor Cristiano. Aí me levaram, aí eu fechei o olho de novo, me levaram para o quarto. Meu irmão, eu fui acordar 2 dias depois. 2 dias depois. E eu, quando eu acordei, eu chamei a enfermeira e falei, ó, eu quero ir pro banheiro. Ela falou, você não pode levantar. Eu falei, por que não? Ela falou, dá uma olhada na sua situação. Abre aí esse jaleco e olha. Meu irmão, pensa no desespero. A hora que eu abri, eu olhei, eu só enxerguei ponto, Alex. Uma carreira de ponto, meu irmão, subiu. Sabe quando chega no fim do ano assim que se abre aquele leitãozinho para rechear? Irmão, a gente está dando risada, mas é verdade, irmão. Você dá risada porque não era você que estava lá no hospital. É verdade. O pastor Alex já passou por isso. Se você quiser, ele mostra a marca para você no peito rasgado de fora a fora. 4 cirurgias no coração. Meu Deus. Irmão, a gente está com o milagre de Deus. É verdade. Você está olhando para mim aqui, você está vendo o milagre de Deus. Qualquer dia eu vou fazer um culto aqui só para contar o meu testemunho. Eu já nasci, Satanás com o pé na minha garganta, irmão. Verdade. Quando eu nasci com os 2 rins paralisados. Eu fiquei uma semana sem urinar. Recém-nascido. Já tentou me matar? Não tentou. É igual Jesus, irmão, quando foi perseguido desde o ventre da sua mãe. Eu que não nasci. Terrível, irmão. Mas Jesus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. O Senhor me fez uma promessa, irmão. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Quantos dias? Todos os dias, até
a consumação dos séculos. E essa Bíblia aqui, ó, ela diz que Deus não é homem para que minta. Glória a Deus. Nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Se Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Se Ele tem promessa na sua vida, descansa. Descanse em Deus, irmão. Descanse em Deus, porque no tempo certo Ele vai cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Mas não sai do barco, não. Aleluia. A tempestade está batendo, continua no barco, irmão. O barco, eu estou falando, é a igreja. Não abandona Jesus, não. Amém. Glória a Deus. Continua no barco. Os discípulos não saíram do barco. Os discípulos só saíram do barco, ou melhor, Pedro só saiu do barco porque Jesus ordenou. Irmão, só sai do barco se Jesus falar, sai. Se Jesus não falar, sai, continua remando, irmão. Continua remando. Amém? Amém. Não Glória a sai Deus. do barco por nada. Amém, Jesus. Não sai do barco por nada. Irmão, deixa eu deixar uma frase aqui para a gente terminar essa noite aqui. Tem muita coisa aqui que não vai dar tempo de a gente falar nessa noite. Irmão, mas a dificuldade hoje, o desafio hoje na igreja não é andar sobre as águas. Não é andar sobre as águas. O desafio hoje é não tirar os olhos de Jesus. Glória a Deus. O desafio não é andar sobre as águas. Porque o Glória Senhor a tem Deus. poder para você andar sobre as Aleluia. águas. Amém. Mas o que eu e você a gente não pode fazer é tirar os olhos de Jesus. Porque Pedro estava andando. Ele só começou a afundar quando ele começou a olhar a tempestade. Quando ele começou a olhar o vento. Quando ele começou a olhar as ondas. Ou seja, quando ele começou a tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos na dificuldade. Hoje, irmão, não é nem a dificuldade que nos tira da presença de Deus, é a comodidade. É o comodismo. É a facilidade. É o evangelho light. Ah não, eu estou na casa do Senhor, tudo eu posso. Mas Paulo entrou, tudo eu posso, nem tudo me convém. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém a um cristão fazer. Bem, a dificuldade não é andar sobre as águas. A dificuldade é você tirar os olhos de Jesus. E quando Pedro estava olhando para Jesus, ele não se importou com a tempestade. Ele não se importou com a dificuldade. Ele continuou andando. Se Pedro continuou andando, ele tinha chegado até o seu alvo. Qual é o nosso alvo? Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Qual é o alvo da igreja? Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Mas só vai alcançar o alvo aquele que persistir, aquele que prosseguir, aquele que chegar até o final. Ninguém vence a corrida parando no meio do caminho, né? Só vence a corrida aquele que chega até o fim. Glória a Deus. Não é aquele que chega primeiro. Com Jesus não é aquele que chega primeiro, é aquele que chega até o final. Glória a Deus. Não importa se você está correndo a 10 por hora, está correndo a 5 por hora, está correndo a 1 por hora. O que importa é que a gente vai chegar, meu irmão. Aleluia. É isso que importa. O que eu e você a gente não pode fazer é deixar de olhar para Jesus e voltar para trás. É soltar no arado. Já viu? Ele diz que aquele que põe a mão no arado não volta para trás. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. É o Senhor que está falando. Amém. Meu irmão, colocou o pé dentro do barco, não sai. Começou a andar com Jesus, continua. Amém. Glória a Deus. O caminho é estreito. Mas largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à vida eterna. Eu quero passar a vida eterna com Cristo em você. Amém. Glória a Deus. Você tem 2 lugares para passar a eternidade, irmão.
Uma é com Jesus no céu, sendo servido por Cristo nas bodas do Cordeiro, aleluia. E a outra é sendo atormentado no inferno junto com o diabo. É você que escolhe, irmão. Você que escolhe. Jesus diz assim, ó, coloco diante de ti a bênção e a maldição. Ele vai dar um conselho. Escolhe, pois, a bênção. Amém? Amém? Você pode se colocar em pé para a gente orar? Aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, o problema que você está enfrentando, a tempestade que você está enfrentando. Eu só sei que Jesus está junto com você. Eu sei que Jesus está no quarto. E eu quero orar com você nessa noite. Você que está enfrentando uma dificuldade, você que está passando por um problema, seja ele qual for, irmão. Nosso Deus, Ele tem solução para todo e qualquer problema. Amém? Você precisa de oração? Vem aqui, eu quero orar para você. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito nos seus efeitos. E eu creio que Deus ele é poderoso para colocar a mão e entrar providência na tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode vir, irmão, pode chegar. Adorar e agradecer. Aleluia, glória a Jesus.